Agora a gente vai fazer a questão que eu acredito que tenha sido a mais difícil da prova da AFA de 2022 e 2023 pela a quantidade de assuntos, né? A gente tem aqui MHS, lei de Newton, né? Sistema isolado, e tudo numa questão só. Então a gente já torna o objeto bastante trabalhoso, tá? Assim, para o nível da AFA, eu diria que aprender sobre massa reduzida de um sistema isolado, ele é bastante importante, tá? Não vou resolver essa questão dessa maneira, mas seria a maneira que eu faria de maneira rápida. Só que aí tem que ver se o aluno sabe o que é massa reduzida ou não sabe o que é massa reduzida, tá? A melhor maneira de resolver essa questão seria assim: você trabalharia com o carrinho e com a prancha dessa questão como se fosse um corpo só, tá? Mas vamos ver outras maneiras aqui que a gente pode fazer. Bom, uma criança sentada à beira da piscina brinca com seu carrinho de controle remoto sobre uma prancha de madeira que flutua nas águas tranquilas dessa piscina. Então tá aí a figurinha, né? A gente vai ter a prancha tem, olha o tamanho do texto, né? A prancha tem massa M, mão e comprimento Lão e está inicialmente em repouso em relação à criança. A partir de certo instante, o carrinho de massa M1, que estava em repouso em relação à prancha, então tanto a prancha como o carrinho estavam em repouso inicialmente, a quantidade de movimento total do sistema era 0, passa a realizar um movimento harmônico simples em relação a um ponto fixo na Terra, para quem está fora, né? Indo da extremidade A à extremidade B. E, em marcha ré, da extremidade B à extremidade A, no movimento unidimensional, paralelo à borda do comprimento L. Então, se ela começa a ir para frente, a prancha tem que ir para trás pela conservação da quantidade de movimento. E quando ela vai para trás, o carrinho vai para trás, a prancha vai para frente também pela conservação da quantidade de movimento, tá? Agora, o que acontece é que as massas são diferentes, então as acelerações desses objetos, né, também vão ser diferentes. Mas vamos seguir. Considere desprezíveis as dimensões do carrinho em relação ao comprimento da prancha. Mi, o coeficiente de atrito estático entre as rodinhas do carrinho e a prancha. G, o modo da aceleração da gravidade local. E despreze o atrito entre a prancha e a água. Então, o atrito ali só entre a prancha e o carrinho, tá? A máxima frequência que o movimento do carrinho poderá ter sem que o mesmo escorregue deve ser igual a... Quando ele diz isso aqui, ele está dizendo a máxima frequência, ele está dizendo que a gente pode dizer que o atrito estático é máximo, tá? E aí o negócio não vai escorregar, você não vai entrar no mérito do atrito dinâmico, que é um pouco menor do que o atrito estático, tá? Então a gente está na condição de atrito estático máximo, a gente pode usar aquela expressãozinha matemática para o atrito estático máximo, tá? Bom, e aí ele pergunta aí, né? Aí estão as alternativas para calcular a frequência desse sistema. Então, bastante coisa para a gente trabalhar, então vamos ver algumas coisas iniciais aqui. Bom, primeiro, a gente pode pensar, fazer uma analogia com aqueles exercícios né, que tem no ramalho, tem no tópico de física, bastante no tópico de física, inclusive. Imagina que eu tenho uma pessoa aqui e essa pessoa vai caminhar com a velocidade v para frente. E aí, né, se ela pensar no referencial dela, ela vai caminhar com velocidade v para frente. Tá, só que olhando para o referencial externo, quando ela vai v para frente, ela tem que andar um certo comprimento aí, né, uma certa distância, ela vai andar a distância x para frente, com a velocidade v para frente, e ela tem que chegar até a borda ali do barco, que tem um comprimento e. Tá, o que vai acontecer? Ele vai andar x para frente, esse barco vai, ele vai andar l para frente, né, gente, normal, com a velocidade vzinho, até chegar ao outro lado do barco, então ele vai andar l com uma certa velocidade vzinho. Só que quando ele fizer isso, pela conservação da quantidade de movimento, o barco vai recuar uma certa distância x para trás, né? Com uma certa velocidade v. Tá? Em relação ao referencial externo, o que aconteceu? Esse cara foi L para frente, mas recuou x para trás. Então ele andou efetivamente L menos x. Tá? Ele foi V para frente, mas recuou V. Então, o que acontece? Você tem ali que a velocidade em relação ao referencial externo é V menos V, né? E como pela conservação da quantidade de movimento, né, a despeito de um sinal aqui, a quantidade de movimento de um tem que ser igual à quantidade de movimento de outro, a gente pode tirar uma relaçãozinha matemática que M vezes V tem que ser igual a M vezes V, pela conservação da quantidade de movimento, né? E aí, a gente pode trabalhar com a ideia de que esse V aqui, na verdade, ele é, na relação ao referencial externo, V, velocidade com que o cara foi para frente, menos V, velocidade com que o barco recuou. E ficar com uma expressão matemática desse tipo, tá? Então, isso aqui é bastante comum que tem lá no livro do tópicos de física, né, para resolver questões. A gente vai partir disso daqui. Só que eu vou escrever uma expressãozinha matemática
para aceleração. E vou explicar o que é o que, cada termo aqui, tá? O Azinho vai ser a aceleração do carrinho. E o Azão a aceleração da prancha. Tá? Então, é só adaptar o que está no tópico de física para a conservação da quantidade de movimento para aceleração. Eu vou resolver dessa maneira e vamos ver o que vai virar. Tá? Então a gente tinha que achar a aceleração do carrinho, a aceleração da prancha e trabalhar um pouquinho com essa ideia aqui. Fechou? Depois a gente volta aqui então. Bom, no carrinho, as forças que atuam nele são peso, que é mg, massa dele, né? A normal da prancha e o atrito, né? Como ele provoca o próprio movimento, o atrito dele é para frente, né? Ele puxa o chão para trás e vai para frente, certo? E aqui a resultante das forças vai ser a força de atrito, que vai ser a resultante das forças sobre esse carro. A força de atrito é μ vezes n, a normal aqui tem que ser igual ao peso, né? O movimento não é vertical. A gente tira aqui uma relaçãozinha matemática, padrão, né? Para a aceleração do carrinho, tá? Beleza. Aí, se eu pensar na prancha como um todo, quais são as forças na prancha? A gente vai ter a massa da prancha, a gente vai ter a normal, bom, na verdade uma força aqui de resistência da água, né? Seria uma normal e tal. Puxo, vai. Força de resistência não, empurra esse objeto para cima, né? Aí, como ele está em contato com o carrinho, a prancha faz a normal para cima no carrinho, o carrinho faz a normal para baixo na prancha. Aqui é a normal, que também é mzinho g, tá? Pela análise que a gente fez lá no primeiro carrinho. E a gente tem que ter a força de atrito para cá, como conservação da quantidade de movimento. Aqui também vale, né, que a força de atrito é igual a resultante das forças, massa vezes aceleração. E, bom, o que a gente vai tirar aqui, né? A força de atrito, a gente já sabe que é a mesma da força de atrito inicialmente, né? Então ela continua valendo μ mzinho g. E a gente tira aqui que a aceleração do segundo sistema é μ mzinho g. É a mesma daqui, tá, gente? Ó. Sobre remão. Tudo bem? Então tá, vou chamar essa aqui de equação 1. Vou trazer aquilo que eu tinha construído lá. Isso aqui, ó. E vou começar a trabalhar um pouquinho com essas coisas de maneira a achar a aceleração máxima que o carrinho pode ter. Mzinho. Vou fazer distributivo aqui. E jogar esse termo para lá. Colocar o A em evidência. Bom, vamos lá. Então, a aceleração vai ser m mais m sobre m vezes o Azão. E o Azão eu descobri aqui, ó. Isso vai dar μ mzinho g sobre emão. E a gente tira que a aceleração máxima do carrinho é essa expressão matemática aqui. E a máxima porque eu já estou usando a força de atrito estático máxima, né? Essa expressãozinha matemática aqui já é o atrito estático máximo. Show? Bom, e agora? Agora a gente vai entrar no mérito do movimento harmônico simples, né? Que existe uma expressãozinha matemática lá no movimento harmônico simples que diz que a aceleração máxima do sistema é igual à amplitude do movimento vezes a pulsação ao quadrado, tá? Como esse objeto, a prancha, tem um comprimento L e o carrinho vai e volta, né? Quer dizer que o carrinho vai ter uma amplitude de L sobre 2 para lá e L sobre 2 para cá, de tal maneira dar um comprimento total L, tá? Então a aceleração máxima, que é tudo isso aqui,
é igual à amplitude do movimento do oscilador harmônico, aí, que vai ser L sobre 2. L é o tamanho da prancha como um todo. E aqui, o que a gente vai ter? A gente tem a velocidade angular ao quadrado, a pulsação ao quadrado, que é 2πf ao quadrado. Isso vai dar 4π quadrado f quadrado. E a gente achou aqui a frequência, é só isolar e terminar essa questão, tá? Então isso vai ficar m mais e-mão, μg sobre e-mão. Aqui 4 com 2 vai dar um 2 lá em cima. 2π quadrado L igual a f, vezes f quadrado. Então, isso vai ficar, esse termo todo vai passar dividindo. Tirando a raiz, isso vai dar 1 sobre π. E lá dentro da raiz a gente vai ter esse termo feio aí. M mais e-mão, μg sobre 2 ml. Tá? Aqui já não é quadrado, né, Fernando? Fiz uma cagadinha aqui, ó. Aqui estava certo. Tirando a raiz, a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó. 1 sobre π, porque o π tá ao quadrado, ele sai da raiz. M mais m, μg sobre 2 ml. E a gente olhando as alternativas ali, isso marca a alternativa D. Então, é uma maneira aí diferente de resolver essa questão. Bem trabalhazinha, com vários assuntos aí. Na minha opinião, a mais difícil da prova.